Todos são jovens? Amém, irmãos. Nós vamos trazer uma palavra para os jovens nesta noite. Lucas, capítulo 19. Todos já acharam? Diga amém. Lucas 19 diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão. Vamos repetir esse versículo, essa parte? E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo diante, subiu a um sicômoro para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar em E apressando-se desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E então Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicadamente. E disse-lhe Jesus: hoje veio a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Podemos tomar assento, irmãos. Gostaríamos de colocar um tema a esta mensagem. Como eu perguntei quantos jovens tinha, eu pude observar que a maioria são jovens. E por que não dizer todos? Amém? São jovens. Então, para você, jovem, que está aqui nessa noite, eu quero dizer algo para você. Só há um caminho a seguir. Jovem, só há um caminho a seguir. Acho que vocês não entenderam. Jovens, só há um caminho a seguir. Aqui nós vemos um homem, irmãos, chamado Zaqueu. E esse homem, ele sempre desejava um lugar em melhores condições. E encontrava. E diz aqui o texto que lemos: eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era chefe dos publicanos. Ele era cobrador de impostos, coletores de impostos, e por ele cobrar impostos, diz algumas historiadores que esse homem ele era muito rico, porque ele separava algumas partes dali do dinheiro dos impostos para ele, e ele se tornou um homem muito rico. Encontramos também que este homem, ele desejava ali ver o Senhor Jesus. E quando paramos para analisar, amados, esse capítulo 19 e o versículo 3, que diz que ele procurava ver quem era Jesus, gostaríamos de dizer como Bartimeu, ele procurava ver a Jesus também como Bartimeu.
e ele carecia de algo, porque o dinheiro nunca satisfaz a sede espiritual do ser humano. Sabemos que Bartimeu estava ali à beira do caminho, e Bartimeu, como Zaqueu, ouviu também um barulho diferente. O detalhe, amado irmãos, que o Bartimeu, ele era cego, ele não via, mas ele ouvia. Ele não via, mas ouvia. E nesta noite também podemos dizer que existem muitas pessoas, amados irmãos, que estão cegos espiritualmente, mas estão ouvindo, porque o Apocalipse diz que bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra do Senhor. E quando fazemos uma comparação de Zaqueu e o cego Bartimeu, Bartimeu começou a clamar pelo nome de Jesus, dizendo: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. Zaqueu fez diferente, ele subiu ali numa figueira. Este homem, Zaqueu, como lemos, ele era um dos maiorais publicanos, e ele arrecadava, irmãos, de maneira ilícita, porcentagem de todos os impostos que eram cobrados naquele lugar. Por isso ele se tornou um homem muito rico. Segundo Jesus, este homem, amados irmãos, ele fazia parte de uma classe que dificilmente entraria no reino de Deus. Basta ler o capítulo 18, se você quiser acompanhar com a sua Bíblia, no capítulo 18 de Lucas, o versículo de número 24, diz assim, e vendo Jesus, que se entristeceu muito, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Então, irmãos, versículo 25 diz assim, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha. Significa uma agulha na forma literal, tá, irmão? Do que entrar no rico no reino de Deus. Ter propriedades e posses não é necessariamente um mal. É considerá-las riquezas que constituem o mal, irmãos. Ou seja, não é porque você é rico que você não tem o direito de entrar no reino dos céus. Mas a Bíblia diz que aonde está o teu coração, aí também está o teu tesouro. Amém, irmãos? A diferença de Zaqueu para o homem rico é que Zaqueu, amados, minha voz está muito, minha garganta, irmãos, está ardendo, só Jesus. Os irmãos perdoem assim, fala suave. Porém, Zaqueu, ele desejou ver Jesus. Isto poderia fazer toda a diferença na vida dele. Quando você deseja ver Jesus, irmãos, há uma diferença na tua vida. E como eu disse, só existe um caminho. Só existe um caminho que leva a Deus. Algumas pessoas dizem que todo caminho leva a Deus. Só que a Bíblia diz que há caminho que ao homem parece ser bom, mas o final desse caminho é caminho de morte. Quantos jovens têm sido ceifados cedo, têm ido embora, irmão, tão jovem, e às vezes ele diz assim: a vida louca é muito boa, mas nós fazemos o que queremos, ainda que temos pouco tempo de vida, mas andamos como queremos. Não haja dessa forma, jovem, porque o caminho do Senhor, ele tem vida longa para você. Quantos jovens têm entrado pelo caminho das drogas? Quantas jovens têm entrado pelo caminho da prostituição? Quantos jovens têm entrado por caminho que tem levado a eles a degradação total, moral, espiritual da sua vida?
Então, amados, nem todo caminho leva a Deus. Existem caminhos que te levam à destruição moral. Existe caminho que te leva à destruição moral, espiritual e física. Algumas pessoas estão arruinadas por aí, porque entraram por caminhos de destruição. E eu gostaria de lembrar-se da história de outro homem rico, também que quis ver Jesus. Esse homem rico, do capítulo 18, versículo 18, ele se aproxima de Jesus e fala assim, e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? De repente você está fazendo essa pergunta: o que eu tenho que fazer para servir a Deus, para ter a vida eterna? De repente você está fazendo essa pergunta como esse nobre jovem rico, já que isto se repete 3 vezes em Mateus capítulo 19, versículo 16, em Marcos capítulo 10, versículo 17, e Lucas 18, 18, ele ensina que o Espírito Santo deseja ser. Que você preste atenção à mensagem. Em primeiro lugar, a vida eterna não pode ser herdada. É um dom gratuito de Deus. A base da fé em Cristo Jesus é a sua obra expiatória. E a pessoa pergunta: bom mestre, o que eu tenho que fazer para dar a vida eterna? Para você herdar a vida eterna, você tem que crer no sacrifício de Jesus naquela cruz. Você crer no Senhor Jesus? Existe uma promessa: será salvo você e a sua casa. Mas jovem, existe somente um caminho para você possuir a vida eterna. Jesus lhe responde que ele deveria vender tudo que ele tinha e dar aos pobres e a sua riqueza então e segui-lo. Porém o jovem se entristeceu por ser dono de muitas propriedades. E Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riqueza. Voltando para Zaqueu, irmãos, percebemos que não foi assim com ele. Zaqueu desejou ver Jesus. Quantos nessa noite desejaram ver Jesus? Existe um hino, irmãos, eu estou com a voz um pouco arrastada, também não sou muito levita, não sei cantar, cantor. Quem canta bem mesmo é o pastor Anderson. O pastor Anderson canta pra caramba, irmão. Ele deu uma coça nos meninos que tocam o instrumento lá na vigília, irmão. O pastor cantou 40 minutos direto. Foi uma bênção, uma maravilha, irmão. Queria cantar igual ele. Mas existe um hino que diz assim, sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção. Quem já ouviu? No privilégio que muitos tiveram de ver o teu rosto, sentir tuas mãos. Quem ouviu? Me ajuda. Eu também queria a mesma alegria de tê-lo bem perto, bem juntinho a mim. De fazer o que, irmãos? De olhar nos teus olhos serenos e meigo, a qual eu seria bem. Queria saber como era, embora eu sinta que era bonito, inspirava fé e também confiança, e davam a todos um gozo divino. Ao ver as gravuras nos quadros pintados daquele que ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do que
Não creio, não creio. No Cristo vencido, Cheio da amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo, de rosto alegre. eu creio no Cristo, Ele é vencedor. Aleluia, irmãos. E um dia também. Esse é o nosso desejo, irmãos. Celebra-se a paz, E assim, e assim eu creio, pela minha fé. aleluia. Aleluia, vencedor. Esse é o nosso desejo, irmãos. Esse é o nosso desejo, irmãos. E só existe um caminho, jovens, é para você ver o rosto de Cristo. Só existe um caminho, você crê no sacrifício de Jesus. Aleluia. Zaqueu, ele desejou ver Jesus e ele hospedou em sua casa com alegria, espontaneidade, irmãos. Ele resolveu dar metade dos seus bens aos pobres e ainda ele disse que ia restituir 4 vezes mais aqueles que porventura defraudaram no seu passado. Zaqueu, ele não precisou ser confrontado por Jesus, irmãos. Você, jovem, não espere ser confrontado por Jesus como aquele jovem rico. Não espere ser confrontado. Deixa eu me fazer uma pergunta a vocês. Qual dos dois teve um encontro com Jesus Cristo? O jovem rico que falou: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ou Zaqueu? Quem teve o verdadeiro encontro, irmãos? Foi Zaqueu, irmãos. Ele abriu o coração dele. Ele rasgou o coração dele diante do Senhor. Ele disse: Senhor, se eu tenho feito alguma coisa errada, eu vou restituir 4 vezes mais e vou dar os meus bens aos pobres. Ele não precisou ser confrontado, irmão. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, irmão. Quando você vê alguém na tua casa, perto de você, passando por dificuldade, e você tem condições de ajudar, você não ajuda, você está cometendo pecado, irmão. Qual dos dois experimentou a transformação, irmão, que só o Espírito Santo faz na vida de um homem? Qual dos dois? Zaqueu. Ele teve o coração dele quebrantado, ele teve o coração dele transformado. Diante desses dois relatos, irmãos, nós podemos observar a diferença abismal que os separa. O jovem rico, ele olhou, sabe para quem, irmão? Para ele mesmo. E Zaqueu, irmãos, olhou para o que Deus poderia lhe dar. A diferença está aí, irmãos. Às vezes estamos olhando com uma visão pequena. Estamos olhando para algo que nós temos e esquecemos que para você receber algo, você tem que fazer assim, ó. Abra sua mão aí. Aí você recebe. Com a mão fechada, irmão, ó, não para nem água. Se eu jogar água aqui, ó, com a mão fechada, a minha mão vai continuar sequinha. Mas quando eu abro a minha mão, a água cai, irmão, ó, molha. Isso aqui é para que eu não possa ver e nunca mais esquecer. Abra a tua mão. Se disponibilize diante do Senhor. O Espírito Santo, Deus mandou fazer isso, irmãos. E Deus faz assim, a ilustração que nunca mais você vai esquecer. Glória a Deus. Aonde você vai falar assim: o pastor Bernardo falou que para mim receber eu tenho que abrir minha mão. E ele encolheu a mão em cima do púlpito, jogou água. Com a mão fechada, ó, se eu tivesse com a mão
dele uma riqueza muito maior. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o que, irmãos? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós ouvimos esse versículo e muitas vezes, irmãos, nós ouvimos, mas não ouvimos. Como é que é isso, irmão? Você escuta, mas você não ouve. É como eu estou aqui, estou escutando barulhos de carro passando aí na rua. Estou escutando o barulho do ventilador, mas não estou dando importância. Algumas pessoas são assim, irmão. Escutam, mas não ouvem. Para você ouvir, você tem que ouvir com o teu coração. Aleluia. Aí você terá a sua vida transformada. Aí você vai ter sua vida transformada. Diante dos dois relatos, como eu disse, o jovem olhou para si, olhou para o que ele possuía. O jovem rico olhou para si, olhou para o que ele tinha, então desprezou o reino de Deus. E como eu disse, buscai o reino de Deus e a sua, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porém, Zaqueu, amados, olhou para Jesus e desejou mais que tudo que ele tinha e que ainda poderia vir a possuir, se continuasse defraudando outras pessoas. Filosofias e sonhos diferentes enchiam ambos os corações, irmãos. Um foi aceito por Jesus e o outro foi rejeitado. O galardão estava na atitude que cada um tomaria diante de Jesus. Eles mesmos escolheram o caminho a seguir. Tem muitas pessoas aí, irmãos, escolhendo os próprios caminhos deles. E tem errado. E tem se perdido pelo caminho. O jovem rico, Jesus disse, depois vem e segue-me. Que privilégio, né, irmãos? Seguir o Senhor Jesus, não é privilégio, irmão? Aleluia. Mas ele optou pelas riquezas. Porém, Zaqueu mencionou, hoje veio salvação a esta casa. A Bíblia diz que onde está o teu coração está o teu tesouro. Trazendo para você no dia de hoje, jovens, existe um caminho. E aí Deus está falando para você, larga o funk e segue-me. Aí tu tá, não, eu quero continuar no funk. Eu quero continuar na danceteria. Eu quero continuar indo na minha boate. Eu quero continuar fazendo lanchinho lá na esquina lá. Não, irmão. Isso não é pecado não, fazer um lanche, dependendo do lugar onde você está. Mas depende das pessoas que você está andando. Porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. A maioria dos jovens que tem se desviado e tem entrado por caminho das drogas é por causa de influência. São influenciados. Essas músicas pornográficas te influenciam a se prostituir. Hoje o pastor passou por uma rua, estava cantando lá, xingando a mulher. Eu não sei nem cantar essa porcaria. Porque eu acho que é porcaria. O pastor falou assim, pior que tem algumas pessoas que gostam disso. E é verdade, irmão. Chamando mulher de cachorra, chamando mulher de vagabunda, e elas estão tudo dançando, tudo alegre, achando que não estão parando, elas estão escutando, mas não estão ouvindo, estão absorvendo para dentro delas maldições, estão aceitando isso. Jovem, só existe um caminho. Larga isso, segue a Jesus. Você vai ter muito mais. Mas algumas pessoas estão desprezando Jesus. Algumas pessoas estão dando ouvido a essas coisas. Mas a Zaqueu, Jesus mencionou, hoje veio salvação a esta casa.
Se pararmos para apreciar a conduta de Jesus, observaremos que ele foi contundente com o jovem, porém veremos que, segundo o Evangelho de Marcos, Jesus o amou. E amar na linguagem celestial, irmãos, significa também corrigir, disciplinar, castigar. Você pode ver isso em Hebreus capítulo 12, versículo 6. O jovem literalmente rejeitou o convite de Jesus por ser muito rico e não querer abrir mão da sua fortuna. Vamos voltar para Zaqueu, pois creio que já conseguimos entender que ele teve de fato um encontro com Jesus, amém, irmãos? E que isso foi tão transformador que ele não precisou nem ser confrontado pelo Salvador. Embora tivesse fama de pecador, ladrão e muito mais. Permita-me abrir um parênteses, irmãos. Por que o mestre não confrontou dizendo: é necessário que você nasça de novo, como confrontou Nicodemos, um dos principais dos judeus, que conhecia muito bem a lei? Por que Jesus não chegou para esse homem e falou: olha, é necessário você, né? Jesus não precisou confrontar, irmão. Porque o que o mestre não mandou, que ele vendesse tudo que tinha e desse aos pobres, como fez com o jovem. Olhando para a sua história, vemos que ele desejou ver Jesus. E mesmo em meio à adversidade, ele encontrou um meio de ter êxito, conseguindo então a maior dádiva que o homem pode ter, que é a salvação da sua alma. Glória a Deus. Ontem na vigília, que um pastor, e ele deu um testemunho, e ele disse que ele também fazia parte do tráfico, comandava o tráfico, e pela misericórdia de Deus foi alcançado. Dentro do presídio, Deus mudou a vida dele. Só que as duas sementes dele, os filhos dele, entraram também no caminho das drogas, mas não se converteram ao Senhor. Não deu tempo, irmãos. Os dois filhos novinhos, aos 16 anos, foram assassinados. E na hora que ele estava contando o testemunho, ele estava dizendo assim, chegou a notícia e falou assim: fulano, vamos em tal lugar que teu filho tomou 3 tiros na cabeça. Ele disse que o chão abriu e não sabia o que fazer. Quando é no filho dos outros, irmão, a gente ouve e fica, mas é quando é no nosso filho. Eu fiquei imaginando, pastor, a dor que aquele homem sentiu. Porque quando você perde a esposa, perde o marido, ela fica sendo viúva, tem nome. Então, na lei de Deus, diz que a gente acaba se conformando. Se eu morrer, a minha esposa, linda, né? Companheira aí, Hélio, vai ficar viúva, né? Se ela falecer, eu vou ficar viúvo, não é isso? Quando o pai morre, os filhos ficam o quê? Órfãos. Não é isso, irmão? E quando o filho morre, o pai fica o quê? É uma angústia que não... Porque os pais não estão preparados para enterrar os filhos. Você imagina a dor daquele homem contando esse testemunho. E agora ele está gastando a vida dele, irmão, no evangelho, ganhando pessoas que estão dentro do tráfico para Jesus. E cada alma que ele salva, ele disse que ele sente ali um alívio, se sente ali um alívio no coração, como se estivesse resgatando o próprio filho deles que já está morto. E ele disse: eu faço isso para não ver, para saber, para que outros pais não sintam o que eu senti. Só quem passa por um problema desse que sabe, irmão. Louvado seja o nome do Senhor.
Ao analisarmos agora a postura que agradou o coração de Jesus, Zaqueu, embora pequeno na estatura, porém era grande na atitude, ao receber Jesus em sua casa, muda o seu desempenho de ambicioso, materialista, para um homem generoso, tocando o coração daquele que veio para servir e se dar a muitos. O espírito dele é tocado de tal forma que ele então ele é levado a tomar atitude que poucos tomam. Poderia muito bem ser membro da igreja de Jesus em Jerusalém, onde eles vendem as suas propriedades, bem, distribuindo produtos entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Observe que voluntariamente, movido pelo poder do Espírito Santo, ele decide ajudar os pobres. Acho que ele conhecia Provérbio 19, versículo 17, que diz assim, ó irmão: compadeça aquele que compadece do pobre ao Senhor. Você não conhece esse versículo, não? Abre aí, irmão. Provérbios capítulo 19, versículo 17. Não esquece nunca mais isso, não. Existe uma promessa de Deus para as pessoas que ajudam. Falei, pastor, começa a ajudar. Tem um ministério meu, pastor. Ele tem um ministério de ajudar. Eu falei, pastor, o senhor vai ser muito abençoado. Porque nenhuma árvore frutífera dá fruto para si mesmo. Mas quando as pessoas abrem o coração para ajudar, sempre tem alguém que ajuda ele. É o que eu falei, quando você abre a mão, as bênçãos chegam. Quando você fecha, amém? Abre aí, Provérbios 19, 17. Diz o que, irmão? Aquele que compadece do pobre faz o quê? Ao Senhor empresta. Você está emprestando para Deus. E voluntariamente se apressa a ser cidadão do céu. A sua postura foi de dar e não de pedir. A sua postura foi de olhar para trás e ver seus erros e pedir perdão a Deus, restituir os outros. Quando esse pequeno homem subiu a figueira, tudo que ele queria era que Jesus olhasse para ele, não é isso, irmão? Quem sabe ele cantou aquela canção do tipo: olha para mim, Senhor, né? Acho que ele estava querendo cantar esse tipo de canção, né? Olha para mim. E de fato a sua bênção chegou. Jesus olhou para ele e disse: olha, desça depressa. Então o Senhor se oferece a se hospedar em sua casa. E como ele faz conosco todos os dias, Zaqueu disse, desce da figueira. E eu fico imaginando, da figueira até a casa de Zaqueu, irmãos, muitas críticas. Porém a Bíblia diz que ele não se importou com a multidão. Imagine, irmão, ele, da árvore, o pastor falou que eu estou no estreito. E eu queria terminar essa mensagem. Posso, pastor? Tudo estreito. E da árvore, irmãos, até a casa de Zaqueu, eu fico imaginando as críticas. As pessoas criticando ele. Quando você aceita Jesus como teu Salvador em si mesmo. Quando você toma uma posição diante de Deus, você recebe crítica primeiro na sua própria casa, irmão. Você é criticado no meio da sua família, no meio da tua parentela. Mas não liga não. O mestre está com você. Amém, irmãos? Chegou à sua casa em meio a murmurações, Zaqueu se levanta e diz assim, Senhor, eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes. Calma aí, Zaqueu. Jesus nem confrontou. Na verdade não deu tempo. Não precisou, irmão. Ao chegar à sua casa, ao ter obtido a sua bênção, que era conhecer Jesus,
O espírito ali, ó, sanguessuga, saiu em retirada. Zaqueu quis conhecer Jesus e isso para ele era tudo de mais valioso. Quantos nessa noite quer conhecer o Senhor Jesus? De uma maneira profunda. Quantos querem ter um encontro com Jesus como Zaqueu teve? Louvado seja Deus. Levanta as suas mãos onde você está. E ó, quando você faz isso, o anjo já está segurando as tuas mãos. O anjo já está segurando as tuas mãos. Né? Você quer ter esse encontro que Zaqueu teve com Jesus. Aleluia! Mas dentro do teu coração você não pode murmurar. Você tem que falar: Senhor, eu quero ter a minha vida transformada. Eu queria te ver, mas agora eu quero me livrar de tudo do passado. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aleluia. Aleluias. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Igreja brasileira, nós temos que olhar para Jesus. Eu gostaria de finalizar, irmãos. Eu creio que Deus tem falado no teu coração. Eu quero convidar você, por um ato de fé, irmão. Geralmente não faço isso. Mas eu quero convidar você a sair do teu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar pela tua vida. Zaqueu não precisou ser confrontado. Aquele jovem rico precisou ser confrontado. Zaqueu não. Zaqueu falou: eu quero, Senhor. Eu quero Jesus. Eu quero, Senhor. Eu quero convidar você que quer ter esse encontro que Zaqueu teve com o Senhor Jesus. Senhor, não sai da minha casa nunca mais. O que eu fazia de errado eu não quero mais fazer. Eu quero que o Senhor faça parte da minha família. Eu quero mudar a minha vida. Eu não quero mais viver uma vida de derrota, uma vida de desgraça. Eu não quero, Jesus. Fala isso para o mestre nessa noite. Aleluia. Geralmente eu não faço isso. Chamar as pessoas para a minha frente. Não faço. Mas fui tocado pelo Espírito. Porque existem vidas aqui nesse lugar que Deus quer mudar. Deus quer trabalhar no teu coração. Deus está olhando para você. Deus te conhece. E o diabo está tentando te destruir. O diabo está tentando te enfraquecer. O diabo está tentando arrumar situações, laços, para te prender lá fora. E o Senhor está falando para você nessa noite: meu filho, minha filha, eu te amo. Existe alguém aqui que ainda não tinha tomado a decisão de aceitar Cristo como Salvador? Todos aqui já se aceitaram. Aleluias. A igreja fica de pé. Os que ainda estão sentados, estenda sua mão para cá. Vamos abençoar essas pessoas. Ministério. Aleluias. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o teu nome, Pai, nesta hora, porque a tua palavra, Senhor, nos garante a vitória. Zaqueu, Pai, Zaqueu, ele desejava te ver, mas o Senhor deu a lei, Pai. Oh, Deus, a gente manda agora cada coração, Pai. Venha fortalecer.